E se um dos 12 apóstolos nunca tivesse morrido? Jesus disse algo na praia da Galileia que deu origem a um rumor tão forte que nunca cessou. Ele olhou para um homem específico, e disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso te importa? E por quase 2000 anos as pessoas têm feito a mesma pergunta. Ele quis dizer isso literalmente? Porque eis o que é estranho. Cada apóstolo tem uma história de morte. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Tomé atingido por uma lança na Índia. Tiago executado à espada. Bartolomeu foi esfolado vivo. Todos eles, exceto João, o apóstolo. Nenhum relato de martírio. Nenhum momento de morte comprovado. Nenhum registro romano. Nenhuma testemunha ocular de seu último suspiro. Apenas silêncio e uma frase antiga. Ele dorme. Só isso. Agora é aqui que a cronologia se interrompe. Porque o homem em torno do qual esse rumor se baseia viveu coisas que deveriam tê-lo matado. Ele sobreviveu a uma execução romana. Ele sobreviveu a todas as pessoas que caminharam ao lado de Jesus Cristo. Ele escreveu o último livro da Bíblia de uma prisão, em uma ilha, aos 90 anos. E em algum lugar entre aquela costa e o silêncio em torno de sua morte, algo nessa história permanece sem conclusão. Antes de prosseguirmos, curta e inscreva-se, porque algumas linhas do tempo nunca foram feitas para serem seguidas até aqui. Então, vamos percorrer a linha do tempo do começo ao fim. Os detalhes que se escondem à vista de todos. Vamos começar na cruz. Porque há algo aqui que a maioria das pessoas nunca viu. É 30 depois de Cristo. Jesus está morrendo em uma colina nos arredores de Jerusalém chamada Gólgota. E 3 evangelistas registram quem estava observando. Marcos menciona uma mulher chamada Salome, que permaneceu fielmente em meio à multidão. Mateus também a coloca no Calvário. Mas o próprio Evangelho de João, escrito com suas próprias palavras, descreve a mãe de Jesus perto da cruz, ao lado de uma mulher a quem ele se refere apenas como sua irmã. Sem nome, apenas sua irmã. Agora, compare esses 3 relatos e pergunte-se: e se Salome e essa irmã sem nome forem a mesma mulher, apenas descritas sob perspectivas diferentes? Porque se forem, isso significa que Salome era irmã de Maria, o que significa que João era sobrinho de Maria, o que significa que ele não era apenas um discípulo em quem se confiava, ele era da família. A razão pela qual Jesus olhou da cruz e disse: Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Confiar sua mãe aos cuidados de João pode não ter sido puramente simbólico, pode ter sido algo profundamente pessoal e prático. Maria já era tia de João e Jesus possivelmente era seu primo. Esse é um detalhe que a maioria das aulas de escola dominical omite discretamente. E é o primeiro indício de que a relação de João com Jesus era diferente de tudo o que costumamos imaginar. Guarde essa ideia, pois tudo o mais nesta linha do tempo se constrói sobre ela antes do trovão. Agora, vamos voltar ainda mais no tempo, porque para entender quem João se torna, você precisa entender quem ele era no início. Se João nasceu por volta de 6 d.C., ele provavelmente era um adolescente, talvez no início dos 20 anos, quando Jesus o chamou para longe de suas redes de pesca por volta de 26 d.C. A maioria das pessoas imagina João como um menino pobre de uma aldeia empoeirada à beira de um lago, mas essa imagem não é precisa. Seu pai, Zebedeu, administrava uma operação de pesca grande o suficiente para empregar trabalhadores. João não veio da pobreza. Ele veio da estabilidade, de um negócio familiar, de um futuro, de oportunidades. E abandonou tudo isso. Em 26 de 7 d.C., João já estava percorrendo as cidades ao longo do mar da Galileia, Cafarnim e Betesda. Arqueólogos descobriram ferramentas de pesca do primeiro século, casas de pedra de basalto e ruínas de sinagogas exatamente nessa região, que correspondem ao mundo descrito nos evangelhos. A geografia é real. A economia é real. Isso é história comprovada. Em 28 d.C., João é formalmente nomeado um dos 12 discípulos. Mas eis o que preciso que você entenda antes de prosseguirmos. A versão de João que a maioria das pessoas conhece está incompleta. Ele não era quieto. Ele não era gentil.
Ele tentou silenciar um homem que expulsava demônios, em nome de Jesus, simplesmente porque o homem não fazia parte do grupo deles. Ele e seu irmão Tiago olharam para uma aldeia samaritana que havia rejeitado Jesus e perguntaram, com toda a seriedade: Senhor, devemos invocar fogo do céu sobre eles? E ambos tiveram a audácia de perguntar a Jesus se poderiam se sentar à sua direita e à sua esquerda no reino. Isso não é humildade. Isso é ambição disfarçada de linguagem religiosa. Jesus viu isso e lhes deu um apelido: Ossudos, filhos do trovão. Não um elogio, mas um diagnóstico. Eram homens impulsivos, rápidos em julgar, lentos em compreender. Isso importa porque o que João se torna ao final dessa linha do tempo só é extraordinário se entendermos o quão longe ele teve que ir para chegar lá. O círculo íntimo. Por volta de 29 d.C., algo está mudando. Jesus começa a atrair João para mais perto. Não apenas para a multidão de 12, mas para um círculo íntimo de 3. Pedro, Tiago e João. Os que vão além. João está presente quando a filha de Giro é ressuscitada. Ele está no monte quando a transfiguração acontece. Quando Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus em uma luz ofuscante e uma voz vem do céu. A maioria das pessoas ignora esse momento, mas vale a pena ler com atenção. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. E ali, entre eles, Jesus. No contexto da teologia judaica, isso não é apenas um milagre. É uma declaração. Ele é aquele para quem a lei apontava, mas que jamais poderia produzir. Aquele que os profetas previram, mas que nunca viveram para ver. O plano de resgate, o diagnóstico, sempre esteve à espera. Porque a lei nunca teve a intenção de salvar ninguém. Ela tinha o propósito de nos mostrar o que era necessário e de nos mostrar que jamais conseguiríamos atingir esse padrão. Não de forma consistente, não completamente, mas ele podia. E só ele podia carregar o que devíamos e resgatar aqueles que depositavam sua confiança nele. É isso que a transfiguração anuncia silenciosamente daquele monte. E João está lá, observando tudo acontecer. Ainda aprendendo, ainda crescendo, mas agora mais perto do que quase qualquer outra pessoa viva. O caminho para a cruz é o ano 30 depois de Cristo, a última semana. João e Pedro são enviados a Jerusalém para preparar a refeição da Páscoa, um encontro que mais tarde seria lembrado como a última ceia. Eles se reúnem em um cenáculo emprestado na colina ocidental da cidade, o que a tradição agora chama de Monte Sião. Uma mesa, 12 homens e uma refeição prestes a mudar o significado de tudo. À mesa, João se reclina perto o suficiente de Jesus para perguntar-lhe em voz baixa quem é o traidor. Na cultura gastronômica do primeiro século, reclinar-se ao lado do anfitrião e falar em voz baixa era completamente normal. João não está sendo dramático. Ele está fazendo o que qualquer um faria se tivesse esse tipo de acesso. E João tinha esse acesso. Mais tarde naquela noite, o grupo atravessa o Vale do Quidrã até o Monte das Oliveiras, em um bosque chamado Getsêmani. E quando os soldados chegam com tochas e espadas, e Judas à frente, quando Pedro brande uma lâmina e corta a orelha de um homem, quando o pânico se instala e a maioria dos discípulos se dispersa, João permanece. Ele segue Jesus até o pátio do sumo sacerdote. Ele entra. Historiadores antigos observaram isso como evidência de que João tinha algum tipo de ligação prévia com a casa do sumo sacerdote, o que condiz com o comércio de pesca estabelecido em sua família e seus prováveis laços comerciais em Jerusalém. E então veio a crucificação. A maioria dos discípulos estava escondida em algum lugar da cidade. João estava no Gólgota, perto o suficiente para que Jesus o visse. Dentro do alcance da visão e da audição, o que era condizente com a prática romana, os observadores tinham permissão para se aproximar o suficiente para serem vistos pelos condenados. E da cruz, Jesus olha para sua mãe e para João, que está ao lado dela, e faz um acordo. Quero parar aqui por um segundo, porque pense no que este momento realmente representa. O Filho de Deus, pendurado em agonia e,
em meio a isso, pensando em seu melhor amigo. Ele estava pensando em sua mãe. Estava se certificando de que as pessoas que amava estivessem bem cuidadas. Mas a Bíblia deixa claro que ele estava pensando além disso. Ele estava ali como o pagamento pelo pecado, e não apenas pelos pecados das pessoas que assistiam, mas pelos pecados do mundo inteiro, incluindo os seus, os meus, os de todas as pessoas que já viveram. Quando Jesus pagou esse preço, ele o fez com pleno conhecimento do século 21. Ele era plenamente Deus, o que significa que sabia de tudo, e era plenamente homem, o que significa que podia se colocar no lugar das próprias pessoas que veio resgatar. É por isso que a permanência de João aos pés da cruz não foi apenas um ato de lealdade. É um lugar privilegiado para testemunhar o momento mais significativo da história da humanidade: o túmulo vazio e a praia. Alguns dias depois, ainda às 30 horas, João corre para um túmulo escavado na rocha, nos arredores de Jerusalém. O tipo de câmara funerária esculpida e selada com uma pedra rolante, bem documentada na arqueologia do primeiro século. Ele chega, vê as vestes funerárias dobradas e separadas. O corpo desapareceu. E o texto diz algo preciso. Ele viu e creu antes de ver Jesus, antes de tocar em qualquer coisa. Ele observou as evidências dentro daquele túmulo, e algo dentro dele sabia que aquilo importava, porque a ressurreição não era apenas um milagre para Jesus. É a garantia para todos os que confiam nele. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é a promessa de que a morte não é a palavra final para ninguém que invoque o seu nome. E então vem o luto na praia. Semanas depois, João retorna ao norte, para a Galileia. Ele e um grupo de discípulos estão no mar antes do amanhecer, no mesmo mar onde outrora pescava com seu pai. Uma figura aparece na margem. Ele grita, perguntando se pescaram alguma coisa. E João é o primeiro a reconhecê-lo. É ele. Ele diz isso antes que qualquer outra pessoa veja. E Pedro, sendo Pedro, imediatamente se joga na água. Mas o que Jesus diz a seguir, durante aquele café da manhã na praia, especificamente sobre João, é a frase que dá início a tudo. E precisamos chegar a ela corretamente. Então, vamos primeiro construir o quadro completo de como é a vida de João após a ressurreição. Após a ascensão, nos anos dos milagres, 31 do Cristo, João e Pedro estão entrando no complexo do templo em Jerusalém, quando um homem que era paralítico desde o nascimento é curado diante de uma enorme multidão. Os saduceus, o grupo religioso dominante que rejeitava especificamente a ideia da ressurreição, ficaram furiosos. João e Pedro foram presos, levados perante o conselho, interrogados e depois libertados porque o homem curado estava ali mesmo. Não havia nada de que pudessem acusá-los. Avançando para o presente, por volta de 42 d.C., João começa a escrever o evangelho que leva seu nome. As evidências físicas de quão cedo esse material circulava são notáveis. Um fragmento de papiro chamado P52. O papiro de Ryland, pouco maior que um cartão de visitas, contém parte da conversa entre Jesus e Pilatos. Sua datação é de cerca de 90 d.C., possivelmente anterior, e foi encontrado no Egito, longe de onde foi escrito, já copiado, já viajando, já nas mãos de pessoas que o valorizavam. Isso não é uma lenda preservada pela memória. É história documentada e preservada em forma física. 44 depois de Cristo, Herodes Agria começa a perseguir a igreja primitiva. E Tiago, irmão mais velho de João e um dos 12 apóstolos originais, seu parceiro no trovão, é executado à espada. O primeiro apóstolo a morrer por sua fé. João sobrevive. Éfeso, exílio e o caldeirão. Em 64 d.C., João vive em Éfeso, uma importante cidade portuária, no que hoje é o oeste da Turquia. Ele escreve 3 evangelhos. Cartas. 1 João, 2 João, 3 João. Breves, urgentes, pessoais, alertando contra falsos ensinamentos, chamando os crentes de volta ao amor e à verdade. Então vem o que os historiadores chamam de o momento mais dramático de toda a vida de João. É entre 95 e 96 d.C.
O imperador Domiciano lançou uma campanha sistemática de perseguição contra os cristãos, e a recusa veemente de João em ceder chamou a atenção de Roma. O escritor cristão primitivo Tertuliano registrou o que aconteceu em seguida. João foi condenado e jogado em um caldeirão de óleo fervente em Roma, diante de testemunhas, com todos esperando que aquele fosse o fim. A última testemunha ocular viva da vida e ressurreição de Jesus Cristo havia desaparecido, e ele emergiu ileso. A multidão que assistia não conseguia explicar. Alguns se converteram ali mesmo. A execução se torna um milagre, e Roma, incapaz de matá-lo, faz o que lhe parece mais adequado. Exilam-no para essa ilha de Patmos. Patmos é rochosa, árida, quase inabitável. Roma usava ilhas como essa para pessoas consideradas perigosas demais para serem deixadas em liberdade e complexas demais para serem executadas publicamente. Registros antigos e a arqueologia confirmam que Patmos possuía pedreiras usadas para trabalho forçado e uma caverna acima da cidade portuária de Scala, venerada há mais de 1000 anos como o local onde João recebeu as visões do livro do Apocalipse. Ele escreve daquela ilha: Eu, João, sou vosso irmão e companheiro na tribulação. Quando Domício morreu em 96 d.C., o Senado romano revogou seus decretos. João foi libertado. Ele retornou a Éfeso, passou seus anos restantes ensinando, moldando a igreja primitiva e ajudando a formar a coleção de textos que se tornariam o Novo Testamento. Sua morte é geralmente situada por volta de 100 d.C. O último dos 12, a testemunha final. Ou, assim conta a história, a sentença que deu início a tudo. Agora, aqui está a sentença. Após a ressurreição, naquela manhã, na margem do mar da Galileia, depois do café da manhã, depois da conversa, Pedro se vira para Jesus, aponta para João e pergunta: Senhor, e quanto a ele? E Jesus responde: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que isso te importa? 5 palavras depois dessa frase, o boato já estava circulando. Os primeiros crentes interpretaram isso literalmente. Se Jesus queria que João vivesse até a segunda vinda, então talvez João nunca morresse. Talvez ele fosse diferente. Talvez a mortalidade simplesmente não se aplicasse ao último apóstolo da mesma forma que se aplicava a todos os outros. Agora, veja o que é importante. O próprio João, no versículo seguinte, intervém imediatamente. Ele esclarece que Jesus nunca fez essa promessa. Ele disse, se condicional, hipotética, uma forma de desviar a atenção de Pedro, não uma profecia sobre a vida de João. Mas essa correção nunca se alastrou. Eis o que torna esse rumor em particular tão persistente, tão impossível de dissipar completamente. Todos os outros apóstolos têm uma história de morte. Pedro crucificado de cabeça para baixo, André numa cruz em forma de X, Tomé atingido por uma lança na Índia, Mateus morto à espada, Filipe crucificado, Bartolomeu esfolado vivo, Simão, o Zelote, partido ao meio. Até Judas tem um fim, João não. Nenhum relato de martírio, nenhum momento de morte comprovado, nenhum documento romano, nenhum registro da igreja, nenhuma cerimônia de sepultamento confirmada. Para o último apóstolo vivo, o silêncio é estranho. Os versículos que sustentam a teoria. E não para por aí, porque quando as pessoas começaram a pesquisar, encontraram mais. Em Lucas 9, 27, Jesus diz: Alguns dos que aqui estão não provarão a morte antes de verem o reino de Deus. João estava lá. A maioria dos cristãos interpreta isso como uma referência à transfiguração ou à ressurreição, eventos que aconteceram em poucos anos. Mas uma minoria observa o fato de João ter sobrevivido a todos os outros apóstolos e questiona se ele era especificamente aquele a quem Jesus se referia. Depois, a Apocalipse 11. As duas testemunhas, duas figuras que profetizam durante o fim dos tempos, morrem e ressuscitam. A tradição a muitos identifica como Enoque e Elias. As únicas duas figuras em toda a Escritura que nunca experimentaram uma morte normal. Enoque foi levado por Deus. Elias foi levado num carro de fogo. E o argumento é que a Escritura diz que está determinado que o homem morra uma vez. Portanto, se eles nunca morreram,
ainda lhes é devido esse encontro, o que significa que poderiam retornar. Um grupo menor acrescenta João a essa discussão. Ele escreveu sobre as duas testemunhas. Ele as viu em sua visão. E se ele nunca morreu de fato, ele também estaria aguardando esse encontro final. E então há Apocalipse 1, 9. João escreve de Patmos: Eu, João, sou vosso irmão e companheiro na tribulação. A maioria dos estudiosos interpreta isso como uma demonstração de solidariedade no presente com os crentes que sofrem. Mas outros questionam. Se João já estivesse no céu, já além da mortalidade, como poderia se descrever como um companheiro em uma tribulação que ainda está por vir para o resto de nós? Nenhum desses versículos por si só prova a imortalidade, mas em conjunto construíram uma tradição que se recusou a desaparecer ao longo de quase 2000 anos de história da Igreja. Quem realmente acredita nisso e até que ponto essa crença se estende? Então, quem são os milhões de pessoas que ainda mantêm essa crença? Ela remonta a tempos mais antigos do que você imagina. Teólogos medievais, pensadores sérios e rigorosos como Tomás de Aquino e Francisco de Sales cogitaram a ideia de que João poderia ser mantido em reserva divina, oculto, preservado, separado para um papel final no fim dos tempos, assim como Enoque e Elias. Essas não eram vozes marginais. Eram algumas das mentes teológicas mais respeitadas de seus séculos. Séculos depois, os santos dos últimos dias interpretaram João 21 como uma concessão divina literal de vida contínua. Em sua tradição, João não é apenas lembrado. Ele está ativo, ainda viajando, ainda levando pessoas a Cristo discretamente em algum lugar da terra. Agora, na era moderna, isso se torna ainda mais estranho. Há relatos de avistamentos, viajantes afirmando terem encontrado homens de aparência ancestral que falam com uma autoridade incomum e depois desaparecem. Comunidades online documentam esses encontros e figuras das redes sociais construíram um número significativo de seguidores, alegando serem, na verdade, o apóstolo João ainda vivo, ainda testemunhando como prometido. E para ser honesto, existe uma lógica interna estranha na teoria da sobrevivência, que é difícil de descartar completamente. Se o relato do óleo fervente for histórico, e Tertuliano o registra como fato, então João já sobreviveu a algo que deveria tê-lo matado. Isso não prova a imortalidade, mas isso estabelece, no mínimo, que sua vida foi excepcionalmente protegida de maneiras que não se encaixam em nenhuma explicação normal. A conclusão honesta. Muito bem. Vamos ser francos sobre o que as evidências realmente dizem. A Bíblia nunca prometeu imortalidade a João. A passagem que deu início a toda essa conversa é corrigida pelo próprio João em seu Evangelho. No versículo seguinte, ele deixa absolutamente claro que Jesus nunca disse que não morreria. Ele disse "se". E João sabia a diferença entre uma condição e uma promessa. Nenhuma testemunha ocular antiga afirma que João viveu além do primeiro século. Os historiadores da Igreja primitiva são consistentes. Irineu, Úcio e Polócrates de Éfeso. Todos situaram João em Éfeso na velhice, e todos registram que ele morreu lá pacificamente durante o reinado do imperador Trajano, em algum momento entre 98 e 117 d.C. Uma basílica do século IV foi construída sobre seu túmulo no Monte Ayasul, em Éfeso. Os primeiros cristãos se lembravam desse local e o trataram como seu lugar de descanso por séculos. Mesmo a história do caldeirão, se cada palavra for verdadeira, prova apenas que Deus o protegeu naquele momento. Proteção divina não é o mesmo que a suspensão permanente da mortalidade. Então, João viveu para sempre? Ele ainda está vagando em algum lugar da terra hoje? Pessoalmente, tenho muitas dúvidas. Os registros históricos, embora escassos, apontam para uma morte tranquila em Éfeso, na velhice. O silêncio em torno de sua morte é incomum, mas o silêncio não é prova de sobrevivência. Mas eu acredito que João está vivo? Sim, absolutamente sim, no sentido mais profundo e real dessa palavra. Porque João confiou naquele que não era apenas seu amigo mais próximo, mas seu Salvador e seu Senhor.
E por causa dessa confiança, João está vivo de uma maneira que a morte não pode alcançar. Não preservado em alguma caverna, não vagando silenciosamente pela terra, mas genuinamente vivo, além do túmulo, na presença do Jesus, a quem seguiu desde um barco de pesca até a cruz e o túmulo vazio. E essa mesma promessa, essa mesma esperança, pertence a qualquer pessoa que faça a mesma escolha. Qualquer pessoa que deposite sua confiança em Yeshua, assim como João, viverá de uma maneira mais real e duradoura do que qualquer coisa que possamos ver atualmente. Não depende de boatos, não depende de avistamentos, não depende de teorias da internet, depende somente dele. E o Jesus que cumpriu sua palavra a João na praia da Galileia é o mesmo Jesus que cumpre sua palavra a qualquer pessoa que invoque seu nome hoje. Essa é a cronologia. Essa é a verdade. E se você quer saber o que as Escrituras prevêem para o futuro deste mundo, para esta geração, clique aqui agora mesmo. Porque o que a Bíblia diz sobre as nações que vemos constantemente nos noticiários é mais específico do que a maioria das pessoas jamais viu.